Se você parou para ouvir esse episódio, é porque você tem interesse em cirurgia de catarata, certo? Agora, se você quiser se aprofundar de verdade nas lentes de alta tecnologia, eu estou liberando um bônus muito especial para você. Você vai poder adquirir o Opti-Review Phaco com R$1.000 de desconto até o dia 15 de maio. Nesse curso a gente aprofunda com detalhes nas lentes premium, desde a parte de indicações, biometria, escolha da lente ideal para cada paciente, técnicas para aumentar a sua taxa de conversão, além de discutir complicações, então tudo aquilo que você precisa para ficar mais seguro na hora de indicar uma lente premium. Se você se interessou por esse bônus de R$1.000, clique aqui no link que está na descrição e resgate agora, porque essa promoção só vai até 15 de maio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início aí a mais um Opticast, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje de catarata novamente, lentes intraoculares de alta tecnologia, tema que vocês adoram. Muita gente veio mandar mensagem lá no Instagram falando, pô, já teve ali o episódio sobre EDOFs, que foi bem bacana, o pessoal recebeu muito bem, tá faltando agora o de trifocais e bifocais, então está aqui atendendo aqui o pedido de vocês, trouxemos os mesmos convidados da última vez, a gente tem já um entrosamento legal aqui, então vai ser bem bacana esse papo, tá? Espero que vocês gostem. A gente vai falar tudo hoje sobre trifocais e bifocais. Então eu queria dar as boas-vindas para a Mari, né? A Mari que todo mundo já conhece, professora da Opti-Review, assistente ali da catarata do HC, destaque absoluto aí em cirurgia de catarata, e vamos falar com a gente hoje sobre essas lentes de alta tecnologia, Mari. Oi pessoal, tudo bom? Bê, Takashi, um prazer estar aqui novamente com vocês. Acho que é legal porque é um tema muito extenso, na verdade, né? Se a gente quisesse fazer um podcast de cada lente que existe, dava, né? Mas vai ser ótimo a gente ter mais um tempinho agora para falar então das bi e das trifocais. E também queria dar aqui as boas-vindas mais uma vez ao Dr. Celso Takashi, ele que é grande amigo nosso, já é figurinha repetida aí do nosso podcast, mas como ele contribui muito, a gente sempre está chamando. Ele que é fundador do COEP, do Santa Cruz Eye Institute, e contribui muito aqui com catarata. Seja bem-vindo, Takashi. Tudo bom, pessoal? Para mim é um prazer, Bernardo, estar aqui novamente com vocês, na companhia da Mari. Espero que esses conhecimentos de hoje, nessa discussão sobre bifocais, trifocais, ajudem bastante, né, o pessoal por aí a melhorar a prática com essas lentes. Show de bola. Bom, a Mari aí que adora óptica, adora biometria, então eu vou começar falando, né, perguntando para ela, pedindo para ela explicar para a nossa audiência um pouquinho aqui sobre a óptica das lentes multifocais, como que essas lentes conseguem gerar essa multifocalidade, né, sobretudo falar aí das lentes bifocais e trifocais difrativas, né, e quais são as diferenças, né, do ponto de vista óptico aí entre essas lentes bifocais e trifocais, e quais são as principais plataformas, marcas e modelos que a gente tem aqui no Brasil. Bom, então vamos lá, pessoal. Vai ser uma resposta meio longa, mas a pergunta foi longa também. Então vamos lá. A gente, retomando um pouquinho, né, do conceito que a gente falou, então, quando a gente estava falando das EDOFs, quando a gente tem LIUs, que são LIUs de correção de presbiopia, independentemente do mecanismo que ela utilizar, elas vão se basear no princípio de redistribuição da energia luminosa. Então, quando a gente tem lá a nossa lente tradicional, monofocal, o que vai acontecer? Toda a energia luminosa que vai chegar nela vai ser direcionada para o mesmo foco ali, para o mesmo ponto focal. Quando a gente pensa no paciente que a gente colocou uma monofocal e zerou o grau dele, ficou emétrope, todos os raios que vão chegar paralelo, eles vão focar ali no plano da retina. Esse paralelo são os objetos que estão situados, então, pelo menos a 5, 6 metros, né? Já os objetos que vão se situando mais próximo disso, eles vão ter uma imagem que se foca em planos posteriores em relação à retina. E quanto mais próximo, né, mais desfocada vai ser a imagem que o paciente percebe. Qual que é a ideia, então, das lentes de correção para presbiopia? Tanto as bifocais quanto as trifocais. A gente vai redistribuir uma parte dessa energia luminosa que chega para esses focos secundários que as lentes vão ter. A quantidade de focos secundários vai depender. Se for uma bifocal, a gente vai ter o foco principal ali da lente para o longe e um segundo foco, né, que vai ficar num plano anterior ao plano da retina. Porém, quando o paciente aproxima o objeto, esse segundo foco passa a cair no plano da retina e volta a ficar nítido. E a diferença vai ser basicamente que as bifocais vão ter, então, essa quantidade de energia luminosa se dividindo, né, nesses dois focos. E na trifocal, a gente vai repartir mais a luz, né?
Uma coisa que é uma reflexão já, né, entrando nas características das lentes, é que quando a gente vai falar das diferenças que a gente tem entre bi, trifocal, e mesmo entre as trifocais ou as bifocais de diversas marcas, quanto mais a gente vai repartindo essa luz, menos contraste a gente vai ter para cada uma das distâncias focais. Mas a gente vai ter a vantagem, né, de ter focos em diferentes distâncias. Essa é a principal traço, né, característico das lentes. A gente tem, então, bifocais no mercado. Algumas empresas têm até começado a falar em retirar, né, as bifocais. Mas a gente tem a Restore, né, da Alcon, foi uma das bifocais que mais se popularizou. A gente tem a Tecnis multifocal, né, que são as lentes bifocais da Johnson, e a gente tem de outras marcas também, da Zeiss, por exemplo, a Telisa bifocal. E trifocais, as lentes que são consideradas mais modernas, né, por assim dizer, lançadas depois. A gente tem a Panoptix também, uma lente bem conhecida, assim, acho que muita gente já deve ter ouvido falar, é uma lente trifocal. Ela tem uma plataforma um pouquinho diferente, né, na verdade eles falam que ela é uma plataforma quadrifocal, mas ela tem o comportamento de uma trifocal, na verdade, tá? Ela vai ter 3 focos ali distintos. A gente tem a lente Synergy, da Johnson, que ela também é divulgada como uma mistura, né, de EDOF, multifocal, mas quando a gente vai analisar a ótica dela, a gente trata como uma trifocal também, né, dessa mesma família. A gente tem a Telisa trifocal da Zeiss e a Ray-Wan da Rainer trifocal também. E elas têm algumas características diferentes que eu acho que a gente pode ir abordando aí para minha fala não ficar tão longa, né? Ótimo, beleza, já deu uma introdução legal sobre esse assunto. Agora eu queria perguntar para o Takashi, assim, se a gente for, a Mari falou que as bifocais, né, estão sendo aí aos poucos, perdendo espaço para as tri, mas o Takashi tem uma experiência boa com bifocais, né, vem aí de uma geração um pouco mais anterior à nossa. Então, assim, eu queria que você explicasse a diferença entre bifocal e trifocal, né, no que se refere aí qual que vai dar uma visão de perto melhor, qual que vai dar uma visão de longe, se tem diferença no perfil dessas lentes quanto à distância de longe, perto e intermediário, e também quais as diferenças entre as adições das lentes bifocais que existem aí disponíveis. Novamente uma pergunta bem longa, né, Bernardo? Mas vamos lá. Vamos tentar responder de uma maneira bem prática, né, e clara para os ouvintes entenderem melhor. O próprio nome diz, bifocal, né, então tem 2 focos principais, como a Mari também acabou de comentar, e as trifocais têm 3 focos. Então, longe, o perto e o intermediário. Que essa foi a grande diferença, a grande evolução das lentes difrativas multifocais, quando eram apenas as bifocais, e então desenvolveram as trifocais a seguir. Por que teve esse desenvolvimento, na verdade? Porque grande parte dos pacientes com as lentes bifocais anteriormente, eles tinham essa dificuldade da visão intermediária. Tá? Então, quando a gente comenta visão intermediária, visão do computador, né, do painel do carro, até dependendo para cozinhar, para algumas atividades que são um pouco mais distantes que os 35, 40 centímetros, então o paciente notava uma certa dificuldade. Tá? Então, com essa dificuldade que existia, bem comum dentre os pacientes, todos os laboratórios, né, o setor de pesquisa e desenvolvimento foram atrás de criar uma solução. E aí, até acho que a Mari comentou na outra discussão, né, assim, da propriedade física ótica mesmo das lentes. Então, os quinoformes, né, que são os degraus, né, que tem na lente, aqueles anéis, então eles conseguiram desenvolver e também posicionar novos degraus para transformar, né, a lente em trifocais. Tá? Então, qual que é a grande diferença clínica que isso vai gerar na bifocal comparado à trifocal? Grande parte da energia da bifocal ela é focado, na verdade, metade para longe, né, e metade para perto. Perto, 35, 40 centímetros. Tá? A visão intermediária, que todo mundo julga ser muito ruim, na verdade, ela não é tão péssima assim. Né? E quantitativamente, para a gente que é oftalmo, quanto que seria uma visão meio ruinzinha para uma visão intermediária? É bem normal a gente encontrar um J3, né? Às vezes J2,
mas um J3 assim meio desfocado na visão intermediária. Então não é uma visão horrível ou quase nula, mas essa é uma percepção ou a pessoa acha que não vai ter visão intermediária nenhuma na bifocal, tá? E isso não é verdade, tanto é que por muitos anos, muitos cirurgiões no Brasil e no mundo usaram bifocais com um nível de satisfação muito grande, tá? Logicamente não é perfeito, não é tão forte como a visão de longe e o de perto. Com a trifocal, né, justamente como tem esse foco intermediário bem claro, né, a visão intermediária é bem melhor mesmo, né? Então é um J2 robusto, né? Então o paciente muitas vezes ele não nota a piora da qualidade da visão quando você vai afastando a distância de leitura para 40, 50, 60 centímetros. Então essa é a grande vantagem da lente trifocal. Agora, tem vantagens e tem desvantagens. Uma das grandes desvantagens da lente trifocal é que ele separou, né, dividiu aquela mesma energia luminosa agora em 3 focos. E como a Mari comentou, você vai ter um contraste menor, uma distribuição de energia, vamos falar assim, 20%, vamos arredondar para vocês, 20% agora para perto, 20% para intermediário e ainda uns 40% para longe, tá? Vocês viram que 40 mais 20 mais 20, né, não é 100, né? Então, 20% ele se perde mesmo em focos de alta ordem, tá? Ou seja, toda lente difrativa já perde um certo tanto de energia, por isso que o contraste já é mais baixo, mas mesmo na visão de perto e média de uma lente trifocal, ela é bem pouca, 20%. Então, isso leva, né, clinicamente a ter algumas repercussões. O paciente com a lente trifocal, ele muitas vezes enxerga, mas precisa um pouco mais de luz, né, e às vezes não tem aquela visão tão forte quanto a bifocal, tá? A bifocal, ela tem o dobro de energia, tem 40%. Isso eu estou falando sempre meio aproximado, né, arredondando, mas então a bifocal ela tem uma visão muito mais robusta, né, do que uma trifocal para a visão de perto, tá? Não quer dizer que a lente trifocal não funcione, funciona, mas essa é uma comparação bem clara que vocês têm que entender. Agora, a última pergunta que o Bernardo fez em relação às diferentes adições de uma lente bifocal, né? Vamos falar que hoje, como a Zeiss está quase que tirando, né, a bifocal deles do mercado brasileiro, vai sobrar praticamente a lente da Johnson, né? Então, a Tecnis multifocal, que na verdade, apesar do nome multifocal, ela é bifocal, tá? Então, são 3 adições diferentes, mais 4, mais 3,25 e mais 2,75 no plano da lente. Equivale a 3 e pouquinho no plano do óculos, 2,5, aí 1,75 no plano do óculos. Ou seja, essas adições menores, elas vão dar uma visão intermediária um pouco melhor do que a mais 4, só que, ao mesmo tempo, a visão de perto mesmo, 35, 40 centímetros, não é tão forte assim, tá? Então, existem alguns mercados, principalmente o mercado americano, que as lentes de adição menor, elas se popularizaram mais, tá? Porque, não sei se a questão de estatura, eu particularmente não acho que o cara mais alto, ele lê com o braço mais esticado. Para mim, todo mundo gosta de ler numa distância meio que padrão, que seriam uns 35 centímetros mesmo. Mas, por algum motivo, talvez até incidência de halos um pouco mais suaves, né? Então, as lentes de adição menor, elas foram mais popularizadas no mercado americano, mas no Brasil, ela não ganhou tanta força assim, não ganhou tanta tração. Então, a lente de adição maior, a mais 4, ela permanece ainda como sendo o carro-chefe aqui no Brasil. Ela realmente tem uma visão de perto muito forte, muito robusta, tá? E a questão dos efeitos colaterais, assim, halos, glare, assim, eles são bem parecidos. E, na verdade, eu particularmente, não é que não ligo muito, mas, assim, os sintomas ou as queixas dos pacientes são tão leves ou tão infrequentes que hoje a questão do halo, por mais que exista, é quase que irrelevante. Muito bom, explicação brilhante aí, eu acho que ficou bem claro aí a diferença no que se refere aí clinicamente, onde que a bifocal vai ser melhor que a trifocal e onde que a tri vai ser melhor, porque às vezes a gente acha que toda tecnologia nova ela é totalmente melhor do que a anterior.
muitas vezes ela vai melhorar de um ponto, vai piorar em outro, e a gente vai ver o que vai ser melhor para o nosso paciente. Né? Ô, Bê, posso só complementar um negócio Claro. que o Takashi falou antes de ir para a próxima pergunta? Uhum. Essa questão, né, da perda de luz. Então, toda lente que for difrativa vai ter uma pequena porcentagem ali da energia luminosa que a gente vai perder, né? Perder entre aspas, mas ela vai sofrer um desvio para ordens maiores que vai formar uma luz não aproveitável, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma bifocal, então vou dar o exemplo da bifocal da Johnson, por exemplo. A gente vai ter uma perda aí de quase 20%, não chega a 20%, é um pouco menos, e a gente vai ter cerca de 41% no foco de longe e 41% no foco de perto. A Panoptix, as lentes trifocais em geral, essa perda que a gente tem é um pouco menor, porque uma parte da energia luminosa que está sendo usada ali para o foco intermediário, ela tem essa perda, só que vai para o foco de perto. Então, quando a gente olha a porcentagem total de aproveitamento, ela é um pouquinho maior. Então, de uma multifocal, bifocal, na verdade, a gente vai ter ali uns 81%, 82%, e a Panoptix, até se a gente for ver a propaganda, né, o encarte deles, eles falam, a gente tem 88% de aproveitamento luminoso. E daí eles falam só isso, e você pensa, automaticamente, né, que vai ser melhor. Só que a gente tem que pensar que os 82% lá da bifocal, vai 41, 41. Então, você sabe quanto tem cada um deles. Quando você vai ver como que a Panoptix distribui a luz, da luz que ela aproveita, a gente vai ter mais ou menos 50% para longe, 30% para perto e 20% para intermediário. Então, desses 88%, só 30% são para perto. Quando a gente faz essa conta, sobra o quê? 26%? Então, a gente está pegando uma bifocal para perto, ela vai ter lá os 41% de energia, e uma trifocal, quando a gente olha o foco de perto dela, vai ter tipo 26% da energia luminosa. Então, a quantidade de contraste, de qualidade da imagem, com certeza os pacientes notam diferença. Só complementando, então, é muito importante. Isso também não é que a gente está criticando, né, um tipo de lente ou outro. Mesmo porque todas essas lentes são muito boas e na maioria das vezes elas funcionam muito bem, tá? Mas a gente também não pode ser ingênuo e ver um lado só da moeda, né? Então, 88% de aproveitamento da luz, isso é a somatória total, né? Foco de médio, perto e longe. Mas ninguém enxerga simultaneamente em todas as distâncias. Então, isso que é uma pegadinha, se for pensar bem. Né? E é o que a gente estava comentando. Clinicamente, a gente sente essa diferença da facilidade. Porque às vezes não é um J1. É o J1 fácil, às vezes com menos luz, versus um J1 meio sofridinho. Assim, puxa, tá difícil quando é um ambiente um pouco menos iluminado. Então, isso é o contraste, clinicamente falando. Show de bola. E quando a gente está avaliando um paciente para lente premium, sempre tem que ter aquele tempo de cadeira, conversar com o paciente, entender quais são ali as atividades de vida diária desse paciente, se dirige, se não dirige, quais são os hobbies, né? E também entender as expectativas do paciente, né? Então, eu queria perguntar para a Mari, assim, que tipo de paciente, no que se refere assim, ao perfil, as características, expectativas que você prefere hoje em dia indicar uma lente trifocal em ambos os olhos, né? E que tipo de paciente que você definitivamente não coloca uma trifocal? Então, assim, quando o paciente chega com diagnóstico de catarata, alguns já chegam até já querendo saber das lentes e tudo mais, né? A gente vai sempre fazer uma anamnese para entender os hábitos de vida da pessoa, se a pessoa trabalha, não trabalha, se dirige, se não dirige, se usa computador, celular, quase todo mundo, assim, é muito difícil a gente pegar alguém que fala, não uso celular, não faço nada, enfim, quase todo mundo usa, independentemente da idade. Mas a gente vai ver muito também a questão do exame oftalmológico. Então, quando a gente está pensando em lentes de correção para presbiopia, a gente falou um pouco disso, né, no podcast de EDOF, que a gente vai sempre escolher essas lentes para olhos que não tenham patologias, né? Então, qualquer lente que vai dividir a luz e vai perder contraste, elas vão funcionar bem desde que você tenha as outras estruturas funcionando bem. Assim, para um olho tolerar perder metade do contraste que ele vai ter, ele tem que estar com um contraste muito bom previamente, né? Então, qual que é o paciente que eu normalmente vou indicar para trifocal bilateral?
Aquele paciente que precisa de uma boa visão binocular para todas as distâncias, então um cara que dirige, que precisa ver o painel do carro, que trabalha no computador, que usa o celular, então uma pessoa que tem uma vida muito plena, assim, que faz de tudo. Às vezes pacientes que vão operar catarata um pouco mais jovens, tem um pouco esse perfil, né? E os que eu vou indicar para trifocal, eu nunca vou indicar os casos que são meio limítrofes, meio borderlines, assim, tipo, um paciente que às vezes tem um olho seco, tem uma superfície que não é tão legal, a gente sabe que a maior parte da refração no nosso olho acontece no filme lacrimal pré-corneano. Então, assim, olho seco é um super fator pra gente observar nos pacientes, né? Então, se um paciente que tem um olho seco, que é meio difícil controlar, que só fica bem às custas de muito lubrificante e tal, às vezes é um paciente que eu não vou pensar tanto numa trifocal, um paciente que não vai tolerar essa perda de contraste. Ou um paciente que eu vejo, putz, a retina não é uma retina muito maravilhosa. Agora, aquele paciente que tem tudo muito redondinho, uma superfície muito boa, um exame muito perfeito, que não tem nada que vai me deixar ele na dúvida, uma biometria muito duvidosa, assim, um olho muito fora de padrão, são os casos que normalmente eu vou dar preferência para tri, né? Quando a gente compara, então, né, a gente vê que se o cara não tiver a superfície bem perfeitinha, etc., eu vou contraindicar qualquer lente de correção para presbiopia? Não necessariamente, né? Esses casos, às vezes, um pouquinho mais limítrofes, são casos que a gente consegue pensar numa bifocal ou numa EDOF até, né? A bifocal, como a gente tem menos divisão da luz do que numa tri, se a gente tem um caso um pouquinho mais borderline, talvez a gente poderia pensar numa bi ao invés de uma tri, por exemplo. E pós-refrativa, tem espaço para colocar trifocal ou você já prefere EDOF como primeira indicação? É uma resposta, assim, um pouco difícil, né? Mas tem córneas pós-refrativas e córneas pós-refrativas. Então, isso vai variar um pouco como que ficou a córnea das pessoas, se ficou bem regularzinha, se ela é muito plana, aplanada, né, no centro, muito oblada ou não, quanto que ele ficou de aberração esférica. Então, tem vários fatores que a gente vai olhar. Isso é uma coisa que não tem uma resposta muito fechada, assim, em literatura. Algumas pessoas usam alguns critérios, assim, do tipo, se for acima de 40, dá pra pôr uma trifocal, abaixo de 40 já não dá, do tipo, entre 38 e 40 eu pensaria numa EDOF, abaixo de 38 aí nem EDOF, sabe? Existem alguns valores, assim, que a gente pode se guiar um pouco, mas é muito caso a caso, em especial esses que são pós-refrativa, né? Muito legal. Então, a Mari falou da experiência dela, assim, de colocar trifocais em ambos os olhos, né, os pacientes que ela prefere optar, né, por essa combinação. O Takashi já falou bastante sobre isso no podcast de EDOFs, mas como é um assunto super interessante, que a galera se interessa, eu queria que você falasse um pouquinho novamente sobre a questão do blend, que a gente sabe que você gosta de fazer, de EDOFs com bifocais, explicar o racional mesmo, por que você gosta, tá? E depois falar um pouquinho se você indica para alguns pacientes e quais são esses pacientes trifocais ou bifocais AO, ou se é basicamente blend para todo mundo. Como que é isso daí? Bom, vamos lá. Deixa eu até inverter um pouquinho a ordem da resposta, né, para criar esse racional que você comentou, Bernardo. A trifocal é uma lente super boa, né? Todo mundo, né, não tem dúvida disso. E assim, eu posso utilizar sim a trifocal em casos, como a Mari acabou de descrever muito bem, casos bem perfeitinhos, né? Então, a retina muito boa, a superfície ocular muito boa, tá? Então, por quê? Tem que ser bem bom o olho. Porque ele, por características, ele vai diminuir um pouco o contraste, um pouco mais, né? Na verdade, vai dividir um pouco mais a energia e aí o olho bom, ele vai conviver muito bem com essa situação, tá? E qualquer outra indicação bem precisa, né? Então, pacientes, como a Mari também comentou, que são plenos, ela falou, palavra plena é muito legal, né? Mas um paciente, vamos falar, um pouco mais jovem, ou um idoso jovem, que é super ativo, né? Que precisa muito da visão em todas as distâncias, né? Então, celular, como foi comentado, é universal. Mas pessoas que ainda usam muito computador, né, têm uma visão intermediária mais necessária, e longe também, né? Então, longe, dirigir, caminhar, então, ou seja, uma pessoa muito ativa, essa correção nas 3 distâncias é muito importante, tá? E, logicamente, quando corrige com trifocais nos 2 olhos, e os 2 olhos ficaram bem, né, na mosca, vamos falar assim, então, vai muito bem. Então, eu consigo colocar trifocais, eventualmente eu coloco trifocais em alguns pacientes. Recentemente eu coloquei numa paciente mais jovem, né, que ela era olho super bom, super forte, retina muito boa,
tá? E ficou super bem. E tinha uma catarata bem inicial, então eu tinha até uma certa ansiedade, né? Porque a gente não vai ganhar tanto a qualidade da visão, porque a catarata é mais inicial, e tinha um apelo refracional muito grande, tá? Mas tem uma característica que também é importante falar das trifocais. Todas as trifocais, né, de todas as marcas, elas são muito sensíveis a erros residuais, né, tanto esféricos quanto cilíndricos, tá? Então, quando a Mari fala assim, pô, seu olho é redondinho, tem um range muito bom, existe realmente, né, então aquele olho que de um comprimento axial mais mediano, com uma curvatura corneana mais mediana, são olhos onde todas as fórmulas acertam muito, né? Então são olhos bem ideais para trifocais, porque tem que ser bem na mosca. No momento que você sai, né, olho mais comprido, uma miopia mais alta, né, ou um olho mais hipermétrope, a gente sabe que essa margem de erro começa a aumentar, ou um cilindro um pouco mais alto, ou um astigmatismo mais irregular, um pouquinho mais irregular, né, lógico, porque senão é contraindicado mesmo, mas a chance de sobrar um grauzinho é mais real, é mais possível. Então, a gente já começa a ficar mais cabreiro, né? Um pouco mais preocupado em colocar uma trifocal, porque exige essa precisão. E é onde, né, a técnica, a estratégia do blend, que eu gosto tanto, ela é um pouco mais maleável, tá? Por quê? Como foi até comentado, né, no outro podcast, né? A lente EDOF, uma Symfony, tem outras EDOFs ou pseudo-EDOFs, né, como a própria Ehance, a Vivid, e outras marcas, tem a Rainer MV também. Então, mas elas são muito tolerantes, tanto ao erro residual cilíndrico, né? Então, às vezes, um grauzinho de cilindro que sobrou, ele tolera bem, e o esférico também, né? Então, sobrou menos meio, menos 0,75, menos 1 quase, e a visão não cai, né? Pelo próprio princípio, né? Ela é EDOF, né? Ela mantém um 20-25 até 1 grau, 1,5 grau, né? De erro residual negativo. Então, o que acontece? A gente tem essa margem de tolerância. Então, é mais fácil. Imagina você errar 0,75 numa trifocal, né? Às vezes, para negativo, fica bom para perto, mas perde muito. Todo mundo sabe que uma pessoa míope de 0,75 é um 20-30 aí chorando, sabe? E o outro lado, né? O outro olho, que seria uma bifocal, e eu gosto muito da mais 4. Primeiro por quê? Primeiro eu já falei, tem uma adição muito forte, né? Então é um J1 robusto, né? Que todo mundo fala, nossa, nunca enxerguei tão bem de perto, tá? Então, e pelo fato de ser mais 4, né? Ele me permite um erro residual positivo, né? De 0,25, 0,50, porque o 0,50 positivo ainda se afasta um pouquinho mais, de 35 para 40 centímetros, 40 e pouquinho, e é um J1 muito fácil ainda. Ou seja, é uma distância muito razoável. E é uma distância super ergonômica, né? Fisiológica. E a pessoa com um residual positivo de meio grau, mais meio, é um 20-20, 20-15 até. Né? Então, e esse conhecimento até é uma coisa muito incomum. Eu mesmo na residência, eu comento isso com todo mundo, a gente ouviu falar que tem que deixar o primeiro negativo, e nunca ficou testando, colocando de rotina o primeiro positivo, ou plano o primeiro positivo. E aí você surpreende que a visão é muito boa. É um 20-20, 20-15 e até às vezes um pouco mais. Então você tem uma visão muito mais robusta de longe, mantendo uma visão muito robusta de perto, ou seja, você tem uma tolerância de errar, né? Então erra para um lado e a EDOF você erra para o outro. Ou seja, se for somar os dois erros, puxa, você tem um range muito grande de erro, e a gente, não vamos falar erro, né, mas assim, de sobra residual, né, mas que todo mundo está exposto a isso, né, nós médicos, e enquanto a trifocal é mais justa. Ou seja, principalmente em casos um pouco mais fora do padrão, aí é uma arma muito importante para a gente contar. Então isso é uma das, entre outras, é lógico, outros vantagens ou resultados mesmo, que eu gosto tanto, né, da estratégia do blend.
Muito legal, pessoal. Antes da gente seguir aqui para a próxima pergunta, eu queria só lembrar um recado que eu já dei aqui no começo do podcast, que a gente está liberando aqui um bônus de R$1.000 no Oft Review Faco, que é o nosso curso aí, que é até coordenado pela Mari, que a gente discute tudo sobre lentes intraoculares premium, né? Aprofunda em cada uma das lentes e vai falar bastante de biometria, tudo aquilo que vocês precisam para se diferenciar, se destacar e ter segurança para indicar essas lentes no seu dia a dia, tá? Então, resgata esse bônus aí, que é até dia 15 de maio, beleza? Agora vamos continuar com a nossa... Todos os exames, inclusive, Pentacam, OPD, todos os modelos de Leo. Exato. Então é isso, vamos falar agora sobre biometria, né? Porque a Mari é uma obcecada sobre biometria, ela adora e fica ali buscando sempre a biometria perfeita. Queria que você contasse pro pessoal qual que é a sua rotina, assim. Como você falou, chegou um paciente para fazer cirurgia de catarata, qual que é a sua rotina ali para obter uma boa biometria, como que você avalia ali o olho seco, qual aparelho que você prefere obter as medidas, qual fórmula que você usa, qual que é o alvo biométrico ideal ali nessas trifocais. Fala aí, fala tudo, dá o segredo da biometria aí, focado nas trifocais aí. Tá. Então... O que o Takashi acabou de falar em relação à margem de erro, as trifocais são as que a gente tem menos margem, né? A gente tem que acertar em cheio ali o grau para a gente conseguir ter esse resultado que a gente está buscando e que a gente também está prometendo, né? De certa forma. O paciente está investindo numa lente, ele espera, né? Ter aquilo. Quando o paciente chega para a cirurgia de catarata, eu vou normalmente pensar primeiro sempre nas lentes bi ou trifocais, nas lentes multifocais, lentes de correção para presbiopia. Essa é a conduta inicial para todo mundo. Então, todo mundo que você vai fazer a faco, o paciente vai ficar présbita e a gente, para conseguir corrigir todos os problemas que esse cara tem, a gente vai corrigir o grau esférico, o grau cilíndrico e vai corrigir a presbiopia. A gente vai buscar, então, no exame desse paciente, motivos para contraindicar. Então, o que eu estou buscando não é a indicação, né? Sempre a indicação ele já tem, todos já têm. O que a gente está buscando é a contraindicação. Então, a gente vai examinar muito bem. A gente tem que fazer uma avaliação, assim, idealmente o mais completa possível, né? Então, a gente tem que ver a acuidade visual sem correção, com correção, fazer uma refração caprichada. Mesmo que o cara tenha catarata, a gente tenta sempre fazer a melhor refração possível. A gente vai ver se ele tem algum desvio, isso é importante. A gente tem que avaliar a superfície ocular, então você tem que pingar uma gotinha de fluoresceína, avaliar o filme lacrimal, avaliar o break-up time da lágrima, ver se o cara tem blefarite, se ele tem queixas de olho seco no dia a dia. A gente vai ver a pupila, se ele tem uma íris bentrófica, se é uma pupila muito grande, muito pequena. A gente vai fazer um fundo de olho também bem caprichado. De exames complementares, então, claro que eu faço fundo de olho em todo mundo, tento prestar bem atenção, mas mesmo assim, eu faço um OCT de mácula em todos os pacientes para ter certeza de que a gente não vai deixar passar nada. Então, às vezes, uma membrana epiteliana discreta, uma síndrome de tração, alguma coisa que, às vezes, a gente não consegue ver tão bem assim. Às vezes, uma catarata mais significativa, a gente também não consegue ter um fundo de olho assim então a gente vai tentar se armar também dos exames que a gente tem disponível, né? De outros exames pré-operatórios, eu solicito normalmente uma microscopia especular, mas é o primeiro exame que eu abriria a mão, assim, porque uma boa avaliação do endotélio na lâmpada de fenda pra mim vale mais. De exame de córnea, eu gosto muito do Pentacam, assim, ele tem muita informação. Gosto do OPD também, mas na minha rotina mesmo acaba sendo mais o Pentacam. E a biometria, as biometrias mais modernas, em que a gente tem os melhores índices aí de reprodutibilidade, são as biometrias que utilizam OCT também, né? Então, o que eu acabo mais realizando é o IOMaster 700, mas existem outros biômetros muito bons, assim, de última geração, que utilizam OCT, que também são equivalentes, assim. E aí você utiliza as fórmulas que já tem no IOMaster 700 ou você faz em todos os pacientes ali, você joga na Barrett, como que você faz? Eu coloco todos os pacientes na fórmula, assim, então eu redigito todos os valores, confiro 2 vezes se eu não digitei nada errado. Falava assim, acho que quando a gente tá terminando a residência e tal, pra gente o momento mais... tudo ou nada, assim, da cirurgia, é a cirurgia em si, né? Que é ali que você vai definir o futuro visual da pessoa, é aquele momento da cirurgia. Depois que você já fez, assim, uma quantidade, você sabe que lá na cirurgia,
a chance de dar errado existe, mas é muito pequena. Então, assim, a cirurgia vai correr tudo bem e tal. O momento em que você tá decidindo o futuro visual da pessoa é na hora de escolher a LIU. Então, mudou, assim, vira a parte mais, assim, importante vai ser esse cálculo aí que você vai fazer e é a LIU que você vai indicar pro seu paciente, né? É um momento único, né? É a única chance que você tem ali de mudar a única oportunidade que o paciente tem ali, Tem retoque depois, claro, né? Não é assim, tudo ou nada 100%. Não, sim. Mas é um momento muito importante, né? Mas é uma escolha definitiva, né? A gente nunca quer trocar uma lente, nunca quer isso fazer aconteça, um retoque. né? Ter que trocar, etc. E aí as fórmulas Barrett ou Kane sempre buscando emetropia nas trifocais? Isso. Nas trifocais a gente vai sempre mirar mais próximo possível do zero, né? Da emetropia. Se a gente tem ali muito, por exemplo, com uma lente fica 0,12 positivo, com a outra próxima lente fica 0,12 negativo. Aí vai depender da lente, né? Nem o Takashi falou, né? As bifocais, em geral, dá pra gente deixar um target um primeiro positivo. As trifocais, depende, a Panoptix eu ainda tendo a pegar o primeiro negativo ali. Mas eu coloco sempre, né, na fórmula. Eu uso a Barrett, mas hoje em dia eu tenho usado mais a Kane do que a Barrett. O cálculo de toricidade, assim, que a Kane faz, pra mim bate muito. Então, o que ele coloca de tórica, assim, de grau cilíndrico bate bastante. O esférico bate também, mas se você quiser refinar mais o esférico, uma coisa que a gente tem usado cada vez mais é a calculadora que a Eskers lançou, né, no último congresso, que na verdade ela inclui todas as fórmulas de última geração. Então são as fórmulas que usam inteligência artificial. Então a gente tem a EVO, a Kane, a Cook, a fórmula nova do Hoffer. Elas estão todas reunidas ali. Você só digita os dados biométricos do paciente uma vez e ele te dá o resultado de todas essas fórmulas. E daí você consegue inclusive comparar, assim, essa fórmula deu uma lente de 25, essa deu 25,5. E daí você consegue fazer uma escolha ali com várias fórmulas. Show de bola, né? Perfeita explicação. Takashi, você já falou um pouco sobre isso, né? Sobre erro refrativo residual, já falamos aí que a bifocal tolera um pouco mais, a trifocal tolera um pouco menos, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, como que você lida, porventura, com um paciente que tem algum erro refrativo residual, né? A gente sabe que as EDOFs toleram um pouco mais, as trifocais toleram um pouco menos. Qual que é o seu limiar ali para indicar, de repente, um retoque, se isso é uma coisa frequente ou muito raro, e como que você aborda o paciente quando acontece de ter algum erro refrativo residual? Então eu faço uma pergunta para responder, assim. Quando você erra, né, você erra em qual olho mais? No primeiro ou no segundo? Né? Geralmente no primeiro. Né? Porque quando você erra no primeiro e você tem a oportunidade de avaliar o resultado refracional no pós-operatório, ou seja, minha rotina é no 7º dia eu examino o paciente. Eu não opero, né, como muitas pessoas operam, e não está errado, mas assim, eu quero ter aquela oportunidade única de checar o residual ou, né, o target refracional final com 7 dias, para poder refinar, né, a estratégia. Porque o cálculo biométrico já está feito, mas a pergunta é, será que aquele cálculo para o segundo olho, né, eu posso confiar naquele que ficou mais perto do plano lá, um pouco positivo, um pouco negativo? E o primeiro olho, ele é um parâmetro muito bom, porque assim, você sabe, puxa, errou mais para cima, errou mais para baixo, aí para o segundo olho, eu posso rechecar, posso até refazer a biometria se for o caso, tá? Mas mais do que isso, a gente consegue complementar a visão global do paciente. Então, sobrou, um 0,50, 0,75 negativo no primeiro olho. Aí, às vezes, para longe ficou um 20/25, né? Para o segundo olho, eu posso tentar deixar mais para o plano. E aí, a visão global, né, de repente, ficou 20/20 no segundo olho, e a visão global ficou 20/20. Tá? Então, isso é a minha rotina quase que 100%. Eu acho que é quase que todo mundo, né? Então, tem essa questão de, puxa, sobre um grau residual e dá para se complementar no segundo olho. Isso já é uma resposta até para outra pergunta, que é do retoque. Puxa, então sobrou um grau residual no primeiro olho, eu tenho que esperar para retocar já, corrigir aquele, né, 0,75, aquele -1 de repente, ou mais um que sobrou. Pode ser,
Mas na maioria das vezes, eu opero o segundo olho, né? E aí fica muito bom o encaixe, né, para o paciente. E aí o próprio paciente fala assim, nossa, doutor, agora tá muito bom. Eu entendi que você explicou a possibilidade de fazer um retoque com laser, super preciso, super moderno, super seguro, mas nem quero. Então, eu comento isso com os próprios pacientes. Puxa, a maioria das vezes sobra um pouquinho de grau, né? Seja num olho, seja no outro, mas o importante é a somatória ficar boa. E se eventualmente a gente puder fazer o laser, a gente pode fazer no segundo tempo, tá? Mas aí a gente vai decidir juntos. E aí o percentual de retoque, né, se for pensar na minha carreira, é muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Isso porque eu tenho um sistema bem robusto, né, de refrativa, né, então... Se precisasse, estava na mão. Tudo, tá em cima, assim. É só chegar, subir e fazer na hora, mas é muito pequeno, assim. Eu acho que eu não conto 40, 50 casos de retoque ao longo da minha carreira inteira. E eu operei bastante, né? Mas isso não quer dizer que não sobrou grau residual. Às vezes sobrou e sobrou bastante. Tem que ver se o paciente está bem clinicamente. É isso que vai mandar, né? Exatamente. Então, por quê? Essa combinação, puxa, vamos retroagir um pouquinho no tempo. Monovisão. O paciente fica com menos 1,5 num olho e o outro mais plano, e que eu estava convivendo bem, né? E a gente fazia isso de propósito, certo? Os médicos anteriores faziam mais de propósito ainda. Então, hoje, se sobrou um pouquinho, ficou uma ligeira monovisão, não necessariamente a gente precisa corrigir, porque se o paciente está satisfeito, como você acabou de falar, Bernardo. Então, isso gera uma demanda, né, do próprio paciente de retoque muito pequena. No caso do astigmatismo é mais difícil, né? Para você compensar, você não tem jeito de compensar no outro olho, né? Sim. Fica uma trifocal, ficou lá com 0,75 de astigmatismo, não vai ficar bom, né? Exatamente. Então, assim, é lógico, mas não ficou 100%, mas tem que ver o quanto ruim ficou, né? Sobrou um 0,75, ficou um 20, 25, um 20, 25 mal, né? Aí você pensa junto com o próprio paciente, você discute com o paciente o quanto que está incomodando e quanto que é necessário, tá? Mas de uma maneira geral, sobra, né, um pouquinho, mas a necessidade de retoque é muito pequena. Mas é uma conversa, entendeu? É uma conversa. Logicamente que tem a questão de tem gente que gosta de retocar, porque é um novo procedimento. Mas a gente não está discutindo isso, tá? Então, estou discutindo satisfação, resultado e satisfação, porque é o contrário, né? Muitas pessoas que ainda estão iniciando nessa prática das lentes multifocais ficam muito receosas com essa questão do residual e na necessidade de um retoque, porque não é todo mundo que tem um laser tão eu fico imaginando assim que isso aí é uma questão muito importante, essa questão assim, né? Qual que é a facilidade para fazer esse retoque, né? Então assim, operava bastante lá no litoral, né? Litoral de São Paulo. Então assim, a gente tinha uma estrutura boa para faco, mas precisasse de fazer refrativa, tinha que ir para São José, para São Paulo, então não é fácil para o paciente. Então assim, essa possibilidade de fazer um retoque não era tão simples assim, né? Então... Isso gera um receio maior, sim, principalmente para os iniciantes, certo? Mas a gente pode ser categórico nesse sentido. É muito pequeno. Assim, é aquele famoso combinado não é caro, a explicação, o acolhimento, né? E o entendimento do paciente, tá? E aí ele vai ficar satisfeito, tá? Não precisa quase, né, de retoque em casos bem sutis, assim. Em caso de residual, assim, que às vezes até o próprio paciente fica um pouco em dúvida, sabe? Se precisa, não precisa retocar. Teve casos que eu prescrevi. Tipo, teve um paciente que ficou com acho que 1,25 de astigmatismo. Ele era alto astigmata, a gente rodou tipo 8 graus. E ficou com 1 e pouco, assim, ele tinha muito. Pra quem tinha muito, é claro, né? Ele ficou satisfeito, mas ele ficou, sinto uma diferencinha, tá? Eu falei, tá, então, faz um óculos, não precisa comprar uma lente cara, nada, 1,25 lá, só monofocal, né? O óculos. Usa por um tempo, vê o que você acha. Se você sente diferença no dia a dia com óculos, sem óculos, ele voltou, falando que ele não conseguia ficar sem, assim, que ele achou ótimo. Pô, então vamos retocar, né? Pra que a pessoa vai ficar sofrendo, né? E quando a gente vai fazer retoque, em geral, o ideal é a gente priorizar a LASIK quando possível, né? Assim, normalmente o paciente que já passou pela experiência, é claro que
Não é erro médico você ter residual, isso faz parte, né, do procedimento. As fórmulas biométricas, elas não têm precisão de 100%, é uma coisa que meio que está embutida aí no que a gente tem que explicar para o paciente, combinar com o paciente, mas é um paciente que acabou se frustrando um pouquinho, né, falou, pô, justo eu fui o 1% lá, né, que ficou com residual, a gente tentar resolver uma cirurgia que tem uma resolução um pouco mais rápida, assim, um pouco mais confortável para o paciente, né, pelo menos a gente dá preferência para isso. Mas, assim, esse caso é um caso que ilustra bem a realidade. Sobrar um pouquinho e tal, mas se foi bem conversado, foi bem explicado. A maioria com esse tanto, assim, nem faz, né? É o que se promete, né? Se você promete, ainda mais um caso de autoestigmatiza, não, vai operar, não vai usar óculos nunca mais, aí a gente dificulta muito o nosso trabalho e nossa relação com o paciente. Mas eu tenho certeza que a Mari, né? Então ela com certeza ela conversou muito bem com o paciente, aí explicou a necessidade, assim, ele mostrou que, pô, aquele 1,25 de cilindro melhorava bem, e por um tempo ele veio usar, e aí estava confortável, enxergando bem, e num segundo tempo, se ele quiser fazer o retoque, ele pode fazer. Mas corria até o risco e falava, nossa, de vez em quando eu preciso enxergar um pouco melhor, eu uso óculos, às vezes mas no dia a dia dirigir, eu tô nota 8, assim, né? tá bom. Né? Então, é isso. O famoso combinado não é caro, mas, assim, tem que ser tudo muito transparente, muito explicado, e aí é isso na medicina, né? Então, não estou falando só de lente prêmio, tudo assim. E aí se torna a vida mais fácil, nossa, e do paciente também. E geralmente você espera quanto tempo, Mari, para fazer esse retoque, caso seja necessário, esse LASIK, assim? Depende do erro e tal, normalmente 3 a 6 meses, assim. Beleza. Bom, então agora para finalizar, uma última pergunta para a Mari, já que a gente falou aqui de erro residual, que de certa forma assim seria um resultado que a gente não espera, né? A gente vai falar um pouquinho agora de algo que é comum, né? Que é esperado, que são as disfotopsias, mas que o paciente, alguns toleram mais, alguns toleram menos. Então eu queria que a Mari explicasse assim para a galera que está ouvindo, que às vezes não tem tanta experiência, o que são as disfotopsias positivas, o que são as disfotopsias negativas, como que é a incidência desses fenômenos nas lentes bifocais, trifocais e como orientar o paciente quanto a isso, né? Como orientar assim eles no antes e depois da cirurgia. Bom, as disfotopsias, assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas também têm muito medo disso, né? E eu acho que os cirurgiões que estão começando com lente multifocal, né, etc., vão perdendo conforme vão implantando, porque começam a perceber que não é nada demais, assim. Uma coisa que eu falei, quando a gente tem uma lente monofocal e uma tri, a gente tem uma perda de X% de contraste. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que um paciente que tem catarata, o contraste que ele tem já perdeu muito, ele já tem menos de 10%, dependendo, né, do quão avançado é a catarata, às vezes até menos que isso. Então, o paciente, ele não tá comparando uma lente trifocal com uma mono, né, casos muito raros que o cara tem uma tri e uma mono, mas a grande maioria dos pacientes, ele tá vindo uma situação de baixa visão por conta de catarata para uma tri ou uma bifocal. Isso facilita muito também a nossa vida. Ele não vai perceber nenhuma perda em relação a uma mono. A única coisa que ele vai perceber é um ganho em relação ao que ele tinha, que era aquela visão com catarata. Isso vale também um pouco para os pacientes quando a gente está falando de disfotopsias. Putz, a qualidade de visão que um cara que às vezes tem uma catarata significativa, às vezes uma catarata subcapsular, como que estavam as disfotopsias desse cara para dirigir à noite, sabe? Você acha que ele não tinha halo, glare? Então, a maioria dos pacientes, na verdade, não queixa, assim, quase nada, ou muito pouco. Teve uma paciente que mandou uma mensagem pra mim, só que foi no dia da cirurgia, ela tava ainda dilatadona, e ela falou, eu tô olhando as luzes na rua, o farol na rua, e parece que tem um sinal de Wi-Fi na luz do carro. Ela tava vendo, né, os anéis, né, assim, tava tendo os halos, né. E daí ela falou que, assim, passou o dia seguinte, outro dia, depois ela nem tava percebendo mais, ela esqueceu completamente, sabe? Perguntar, e aí, os halos? Ela, é verdade, né? Nem reparei. Eu acho que às vezes a gente também bota muito isso na cabeça do paciente no pré. A gente fica falando, essa lente dá halo, essa lente dá glare. Parece que a gente tá estimulando o paciente a ir buscar isso, né, no pós-operatório. E durante o processo de neuroadaptação, né, a neuroadaptação que a gente tanto fala que não é só acostumar com o halo, não. Neuroadaptação é uma mudança realmente que acontece no processamento visual cerebral, bem documentado por estudos de ressonância funcional.
Enfim, o processo de neuroadaptação, quanto mais a pessoa fica tentando caçar lá aquele halo, né, mais a gente atrapalha o processo. Então, eu acho que a conversa que a gente tem que ter não é de forma alguma em relação a botar medo nos pacientes, nem nada assim. Eu, na verdade, hoje em dia falo cada vez mais das disfotopsias, quando eu vou ter a conversa inicial, né? Menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Eu falei mais, perdão, falei errado. Não. Cada vez eu falo menos com os pacientes sobre isso no pré. Porque você vai ficando mais confortável e você vai notando, assim, que realmente não é uma coisa que incomoda a maioria das pessoas. Os que mais têm sintoma no pós-operatório, normalmente é o que você mais falou que ele ia ter, assim. Aí você sugestiona ele. né? Você estimula ele a procurar. Se ele procurar, ele vai achar, né? Porque tem. Mas se ele foca só no que ele tá querendo ver, a maioria das pessoas tem uma neuroadaptação muito boa. Hoje, só para até complementar, ela falou que fala menos, né? Eu praticamente não falo de halo, tá? Porque hoje a gente está tão confortável mesmo, né? Que o resultado dos pacientes, o índice de queixas tendendo, não digo zero, mas assim, é muito pequeno, e os que notam, né? Eles, praticamente 100%, eles se adaptam muito bem. Então, eu não comento desse tipo de efeito colateral, né, negativo, no pré, tá? E aí, quando o paciente mesmo, né, então acontece, igual aconteceu com essa paciente da Mari. Doutor, sabe que eu vejo à noite, aí eu já passei, eu sei, calma, deixa eu responder você. Você tá vendo uns anéisinhos, né? Então eu me adianto na explicação, porque isso dá uma segurança muito grande pro paciente. Puxa, ele sabe que é normal, sabe, né, que é normal, tá acontecendo. Ele e assim, fica mais não tranquilo. Só você se adianta, né, tanto no sintoma como na explicação e na tranquilidade que você passa. Porque essa tranquilidade não estou atuando, certo? Na verdade, é a realidade, porque a gente sabe que vai, né, resolver tendendo a 100%, tá? Então, aí quer dizer que eu não falo que tem halo, né? Não tem halo e assim, eu vou indicar em todo mundo? Não. Aí é o contrário. Na conversa, naquela investigação, né? Numa conversa prolongada e bem detalhada do perfil do paciente, aí a gente vê aquele paciente que pode, né, ter um pouco mais de dificuldade com os halos, né? Exemplo clássico, né? Um motorista profissional que dirige muito estrada à noite, assim. Então, porque pode prejudicar um pouquinho, né, a profissão da pessoa. Sim, aí naquele paciente especial, a gente vai, né, explicar que existe isso. Aí a pergunta, puxa, você dirige, né, quanto tempo você ainda vai dirigir, né, profissionalmente, né, porque vai ter uns anéisinhos que pode ser que atrapalhem um pouquinho, versus, né, a possibilidade de ganhar um pouco mais de liberdade para perto. Então a gente combina. Fala, não, eu estou quase aposentando. Então coloca uma lente multifocal. Tá? Não, vou dirigir um tempão. Assim, minha sugestão é colocar uma lente que eventualmente tenha halos muito mais sutis ou quase não tenha halos, que seja uma monofocal, uma EDOF, alguma coisa assim. E é assim, é muito tranquilo. Não, muito legal. Acho que a gente conseguiu falar de tudo. Papo bem leve, bem bacana. A gente vai ter que marcar outros aí. Já falamos de EDOF, de trifocal. Hoje vamos ter que falar depois de tórica. Depois o pessoal pode mandar aí no Insta que mais de lente premium que vocês querem saber, que a gente reúne esse time aqui para falar de novo. Então eu queria agradecer a Mari. Obrigado pela participação. Takashi também, se quiserem dar alguma palavra final também, podem ficar à vontade. Isso aí, gente. Um prazer imenso. Obrigado pelo convite novamente. Vejo vocês numa próxima, espero. A palavra final é assim, usem lentes multifocais, né? Usem lentes a moral desse podcast. Não, assim, a gente parece até chavão, né? Mas assim, eu, Mari, vocês também aqui, né, do Oftcast, vocês divulgam bastante isso. Mas e a gente não tá vendendo a prática ou levantando essa bandeira, mas é que existe essa demanda mesmo. Então a gente está tentando ajudar a desmistificar, né? E tirar esses receios, tirar esses fantasmas mesmo, né, dessa prática. Porque pode ver, quem usa cada vez mais. E os pacientes, realmente, eles têm esse benefício. A gente acredita muito nisso, né, Mari? Uhum. Né, Bernardo? Então... A gente quer entregar resultado, essa é a verdade. E a galera só vai perder, só vai ganhar confiança se passar a indicar, né? Exatamente. Se nunca indicar, nunca vai ter confiança e segurança. É uma tecnologia muito boa. Se bem usada, vai dar muito certo. Tem que estudar direitinho, né? Mas é muito bom. E aí, canais como esse, e a gente mesmo, pessoalmente, a gente está disponível para
mentorar, né, para ajudar e dar essas dicas especiais, né, importantes para as pessoas. E aí, mais uma vez lembrando, Oft Review Faco com R$1.000 de bônus até dia 15/5. Resgata aí, só clicar no botão que tá na descrição. Valeu, pessoal. Aquele abraço.